Agora sim. E aí? Fala, André. A galera tá entrando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpem o atraso. Estávamos com alguns probleminhas técnicos. Mas é assim mesmo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? A Brenda já tá na área. Vamos lá. A Brenda já está aqui na área. Deixa eu já autorizar aqui para ela entrar. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Só tô aqui fixando os comentários, tá bom? Só um instantinho. A corrida de rua e seus desafios psicológicos. É isso aí. Vamos publicar aqui. Ainda tô aprendendo, gente, como é que faz isso aqui, viu? Não é pra desativar os comentários. Vamos lá. Bom, enfim, deixa assim mesmo. Não consegui, deixa pra lá. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão da semana passada pra cá? Ô, Brenda, manda de novo, por favor, a sua solicitação, porque tá travado aqui. Não sei o que tá acontecendo. E aí, Vânia, tudo bem? E aí, Jaime? Não desistiu não, ela tá super animada pra live. Vamos lá, Brenda. É isso aí. Acho que agora ela já tá conectando. Olá! Boa Oiê, boa noite! noite, tudo bem? Eu tentei mil formas de posicionar a câmera. Aí agora que tem que ir pro fight, a câmera, tipo assim, Aham. saiu do lugar. Não, nem me fala, menina, que eu também tô toda atrapalhada aqui, tentando colocar a câmera, a bateria do celular que não tava boa, não carregou direito, sabe? Até me atrasei por causa disso, mas é assim mesmo, né? A gente vai fazendo essa produção ao vivo Aí, tá vendo? e vamos que vamos, né? E aí, Boa Brenda, tudo bom? noite! Tudo e você? Um mês Tudo já, né? jóia. Da última Meu, live. faz um mês. Você vê, o Voou. nosso contexto era totalmente diferente. Agora a gente já vai falar de outras coisas. E eu acho que isso é muito legal, até para a gente entender o que está acontecendo, né? E Então, a só gente para nem galera. imaginava, né? Não, a gente não. Na verdade, até agora a gente não tá sem saber o que vai ser o amanhã, né? Mas, Uhum. estamos aí. Então, para galera que tá entrando, gente, eu sou a Juliana, sou da equipe Time to Run. A gente está fazendo aí nossa série de lives, trazendo profissionais de saúde para conversar com a gente sobre inúmeros assuntos, né? E um deles, principalmente, é a corrida de rua, que é o foco, né, da maioria das pessoas que estão assistindo. E a gente já está na nossa 15ª live, por incrível que pareça, né? Então, acho que a galera está aproveitando bastante, está todo mundo gostando dos conteúdos, estão comentando bem, trazendo até ideias, né, para gente conversar. Acho que tá sendo bem bacana. E aí, ô Brenda, só para não depois eu ficar atropelado, lembrar a galera que todas as lives estão ficando salvas no IGVT, no nosso canal do YouTube e no Spotify. Então, através de podcasts, a galera pode ouvir aí no carro, indo para o trabalho, ouvir todo o nossos bate-papos aí que já ficaram para trás. Inclusive a live da Brenda que a gente fez no mês passado. Na verdade, estava vendo, acho que foi final de maio, né, que a gente fez. Então Já já tem um faz. mês já. Caraca, meu, é muito Passou tempo, né? muito rápido. Uhum. Então, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, como a gente retoma, né, a nossa vida, porque de um dia para o outro fomos privados da grande maioria das coisas que a gente estava fazendo
E a gente vê que essa questão da pandemia está um pouco mais controlada e através do governo está tendo essa flexibilização, né? E o que a gente tem percebido é que o pessoal está com muita dificuldade de retomar os treinos, né? Tanto de corrida quanto de ginástica no geral. Porque assim, antes a gente tinha um tênis e um espaço para a rua para correr. Hoje você tem que ter o tênis, tem que ter máscara, álcool gel, tem lugar que pode sair na rua, tem lugar que não pode. E essa questão de não estar com ritmo de treino, quando você volta, puta dor no corpo, dor na perna, aquela coisa que parece que você estava enferrujado há um tempão, e isso até desmotiva a gente um pouco, né, de voltar. Então a Brenda hoje vai falar um pouquinho sobre isso. E a ideia, pessoal, é que vocês mandem as perguntas de vocês, tá bom? Através daquele quadradinho das perguntas, para vocês poderem interagir o máximo que vocês conseguirem e aproveitar a oportunidade e o tempo da Brenda que está aqui disponibilizando para a gente. Então, A chega de gente hoje falar. vai ver aqui também, durante aí os comentários que correm aqui do pessoal, que vem muita coisa maneira enquanto a gente está falando aqui, e tentar Uhum, aproveitar isso também aí o máximo possível para ter uma interação maior, para ter uma troca, né? Para vocês se sentirem também mais parte disso do que já são aqui, todos vocês uhum, assistindo. Então, beleza. a proposta que a Juliana trouxe quando a gente falou no início do mês, no final do mês de maio, foi que a gente trouxesse algo agora mais voltado para o esporte. Que a gente falasse mais sobre a questão de resistência, sobre as questões, quando tem uma prova, ainda mais por vocês serem um grupo de corrida. Então, ela também trouxe questões que existem muitas pessoas que sentem dificuldade na hora de completar uma prova, e às vezes pode ser por resistência, pode ser por questões pessoais, que interferem ali no decorrer da qual é o nome? No Do decorrer da percurso. prova, do Uhum. percurso, fugiu aqui. Então, a gente sabe que está bem complicado ainda para treinar, mas eu vi, não sei aí em São Paulo direito, mas aqui no Rio tem lugares que estão flexibilizando, as pessoas estão indo mais para a rua agora. Na verdade, assim, as pessoas elas não pararam de ir para a rua. Essas áreas comuns mais livres, as pessoas continuaram frequentando para caminhada, para correr, porque ninguém estava mais aguentando ficar dentro de casa. Então, as pessoas iam, só que agora, assim, estão falando mais sobre, tipo, agora tá mais tranquilo para ir, tranquilo, né? Para ir para áreas de comum de comum circulação. Então, as pessoas estão indo mais para a praia para correr, para andar, estão indo mais para os parques, estão indo mais até mesmo correndo na rua. Esses dias eu tenho corrido bastante na rua, tentado correr assim, pelo menos uma ou duas vezes por semana, e eu vejo bastante pessoas assim correndo dentro do bairro para evitar esses lugares de parque, praia. E quando você trouxe essa questão do exercício durante o período da quarentena, quando surgiu essa proposta dessa live, eu botei na minha cabeça assim: eu vou me exercitar, tentar pelo menos de 3 a 4 vezes assim por semana fazer um exercício físico, independente do que for, para eu trazer essa experiência para vocês, porque para mim foi muito difícil voltar também por conta do Covid, né? Que eu fiquei doente quase um mês, aí voltei. Só que o corpo estava muito debilitado e ainda ficaram um pouquinho de resquícios. E eu falei, não, eu preciso ter essa experiência para trazer para vocês. Eu também quero ouvir a experiência de vocês, né? Porque eu tô vendo aqui que alguém comentou de correr na academia e correr no asfalto para não se lesionar. Então, assim, eu comecei a me exercitar 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana, por aí, independente. 10, 15 minutos, às vezes não tinha vontade de fazer 5, ou fazer alguma coisa, uma caminhada, alguma coisa desse gênero. Porque, assim, os benefícios para o nosso psicológico quando a gente se exercita é muito grande. Seja em casa ou na rua. Na rua, às vezes, a gente fica mais feliz porque a gente está na rua. Ainda mais carioca que não aguenta ficar dentro de casa. Carioca não aguenta tempos ruins, carioca não aguenta ficar dentro de casa. Então, assim, pro psicológico, esse se exercitar foi muito bom, porque eu me senti mais ativa, eu me senti mais ativa fisicamente, meu condicionamento tá voltando, tanto que esses dias eu fui correr
no Maracanã e eu consegui, assim, dar 2 voltas. Foram Caraca! 4 quilômetros, assim. Mas eu não corria 4 quilômetros há muito tempo. Então, pra mim foi tipo assim, caraca, assim, dei 2 voltas. No meu tempo, eu fiz um pace bom, porque tinha muito tempo que eu não fazia um pace de 7 minutos por quilômetro. Mas, assim, fui respeitando. Só que eu só consegui chegar ali porque eu me desafiei a fazer pelo menos 10 ou 15 minutos desses exercícios que eu me propus durante a semana. E eu também vi outras pessoas, assim, colegas, que também estavam se colocando nesses desafios, às vezes por questões pessoais, ou cada um com seu motivo. E eu vi que no decorrer desse tempo que eu fui aumentando a intensidade dos meus exercícios, eu fui voltando a ter a resistência que eu tinha, não 100%, mas está bem melhor que eu tinha em janeiro, antes de ficar Uhum. doente, antes de bater pandemia. Sem contar pelo lado psicológico, né? Pelo sentido de produzir, que foi o que a gente conversou na última live. De você se sentir produtivo, não produzir algo para fora, mas sim produzir algo para o seu corpo. Você está produzindo ali a endorfina, você está produzindo um movimento para o seu corpo. Tipo, caramba, eu fiz alguma coisa hoje. Uhum. Então vai mais por essa linha também. Tô vendo aqui que colocaram que é difícil voltar do zero, motivação para treinar em casa. É, Realmente é muito difícil. a gente está com um grande problema, Brenda, porque assim, a grande maioria de quem pratica corrida tem a principal motivação que é a prova, né? Então, assim, os professores montam todo o nosso treinamento baseado numa prova. Então, assim, é um desafio pessoal de 10, 20, de 40 quilômetros no caso da maratona, e as provas estão sendo todas canceladas, né? Então, eu mesma estava me preparando para fazer a maratona de Chicago e que ainda não foi cancelada, mas todo mundo sabe que a entrada de brasileiros nos Estados Unidos está proibida, né? Então, assim, nosso voo já foi cancelado, já foi praticamente tudo cancelado, todas as majors já foram canceladas, e só Chicago ainda não se manifestou, mas a gente já sabe o rumo que isso vai tomar, né? E a grande maioria tá com esse problema, porque o nosso treinamento, nossa motivação é justamente a prova. Mas eu até queria que você me falasse um pouco sobre isso, do ponto de vista profissional mesmo, né? Porque eu não sei se você tem essa coisa de participar de provas, porque o que, que a gente que tem se falado muito ultimamente, né? Mas, poxa, você corre para ganhar medalha, você corre por causa do kit, você corre. E acho que a grande motivação, principalmente do nosso grupo, para participar das provas, que era um momento muito esperado, que era um momento de muita interação entre a gente, sabe? De a gente estar com os amigos, a gente torcer um pelo outro, a gente ver cada um superando os seus limites, né, ali, chegando com aquele sorriso no rosto, cada um com seu pace, mas todo mundo trazendo alguma superação, né? E tinha aquela questão do pós-prova, que a gente ia pra padaria, tomar café da manhã, né? E tinha churrasco, não sei o que lá. E isso foi nos tirado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, em relação como a gente pode manter a motivação pensando em vou ser saudável quando a grande motivação nossa foi nos tirada. Então, é bem assim, você trouxe essa questão da maratona que você ia participar, então tem duas coisas aí. Além da motivação, tem a frustração. Você se sente frustrado até mesmo porque você se preparou para isso e veio aí essa questão toda da pandemia e então a frustração é algo que assim, a gente vai ter que lidar de alguma forma. Foi cancelado. Poxa, chato, é triste, tem que lidar com essa tristeza. Mas assim, haverão outras oportunidades. Em relação ao grupo de vocês, que vocês têm essa questão da corrida, mas você corre para medalha. Assim, todo mundo faz por algum motivo o exercício. Eu vou falar no geral, assim, pode ser corrida, pode ser natação, ciclismo, Sim, pode ser N coisas. Então, às vezes a pessoa, ela faz por um hobby, às vezes a pessoa, ela faz porque ela é um atleta da vida inteira, ela se dedicou para aquilo ali a vida inteira. Então, para ela, o prazer dela é participar das provas, na maioria das vezes é você se desafiar, porque às vezes você começa com 4 quilômetros, depois você está em 5, depois você está em 8, depois você está em 10, depois você está em 12, quando você vai ver você já está em 15, 20, 21 e 40.
Então, eu acho que a questão do desafio, você se desafiar, ela é muito forte nesse quesito. Pode ser, às vezes, o cara que vai correr pelo kit, pode ser, mas é o fato dele se sentir participante daquilo, daquele momento da corrida. Ele vai se desafiar, às vezes, em 4 quilômetros ou em 5 quilômetros, do jeito dele. A primeira corrida que eu participei, que foi a corrida das mulheres, foi a Wonder Woman, que eu fui com uma amiga, ela era 4 quilômetros e 8 quilômetros. Eu falei, eu vou fazer a de 4, mas ela, olha, eu vou correr 8. Eu falei, vai lá, tranquilo. Te encontro na chegada. E aí, eu no decorrer assim da corrida, eu fui vendo que existiam pessoas de diversas formas. Gente de muleta, gente de cadeira de rodas, assim, gente carregado literalmente, velhinhos, assim, pessoas idosas. Então, aquilo ali para aquelas pessoas era um desafio de alguma forma. O cara que estava na cadeira de rodas, possivelmente o desafio dele era conseguir participar daquilo ali com alguém, se desafiar a estar ali no meio. Porque você pensa, pô, a corrida, tipo, duas pernas, mas as pernas não estão funcionando direito. Mas e aí? Não, o cara pode participar de cadeira de rodas. Alguém vai empurrando, ou um trecho ele vai no braço. Que tem até também aquela corrida de. Tem uma. Tem um. Tem um trecho, um circuito que é natação, corrida e ciclismo, só que para pessoas com deficiência. E você vê ali que o desafio é a superação de cada um. Então, nessa corrida, eu fui vendo tantas coisas diferentes. E o meu desafio era fazer uma corrida de rua, porque eu nunca tinha feito uma corrida, que nem eu falei na outra live. Eu achava linda a galera correndo. Mas eu não tinha fôlego, eu não tinha preparo, não tinha condicionamento, não tinha nada. Eu só tinha vontade. Então, eu fiz acontecer, consegui ali correr os 4 quilômetros. Mas ver aquelas pessoas ali, eu falei, caramba, que bacana. E eu achava que eu não era capaz. Mas cada um com seu desafio, cada um se desafiando de alguma forma. Então, é tentar estabelecer desafios novos. Talvez as corridas de rua agora elas não voltem, mas você se colocar num desafio de você correr na rua, de você correr no play do seu prédio, que eu acho que vai ser meio castigo, porque play é pequeno, ou você correr num parque, ou você pegar algum lugar com ciclovia e você correr, talvez isso ajude você a se colocar novos desafios. Tipo, o meu desafio dessa semana vai ser correr não sei quantos. O meu irmão, esse dia, ele chegou para mim e falou: fechei o desafio de um mês, corri 50 quilômetros. Eu falei: oi? Então, assim, todo dia, o desafio, pelo que eu entendi, eram 50 quilômetros, mas todo dia ele foi fazendo 3, tinha dias que ele fazia 4, tinha dias que ele fazia 5. Mas o desafio ali, o que ele colocou que ele iria fazer em um mês, seriam 50 quilômetros. E ele fez. Então, o desafio dele ali nesse período de quarentena, com todas as limitações, foi esse. Uhum. Então, assim, a gente criar nossos próprios desafios, né? Porque o fato de não ter a prova realmente tá pesando. Então, por exemplo, essa semana até conversei com o meu professor porque a gente começou um treino de base de novo. Apesar de eu não ter parado de correr, estava correndo na esteira, faz umas 2, 3 semanas que a gente voltou a correr na rua aqui. Mas, menina, o primeiro dia parecia que eu tinha tomado uma surra. Parecia que eu nunca tinha corrido. Tava com muita O corpo dor. castiga, né? O corpo castiga. E depois, conforme os dias foram passando, a gente vai se readaptando, né? Então, como eu falei, tem que correr de máscara, tem falta de ar, não sei o quê, mas a gente vai se adaptando, né? Então, ter essa questão de ter essas novas adaptações, mas buscar realmente a essência do porquê que a gente corre, né? E justamente a gente tá sentindo falta. Mas, por outro lado, acho que até mesmo as lives estão trazendo conexão entre nós, né? O grupo do WhatsApp está bem ativo, né? Então a gente está tentando compartilhar coisas um com os outros para tentar ver qual que é a angústia de cada um e tentar ajudar, né? Então acho que está tendo essa troca de um outro jeito, né? A gente já está realmente se adaptando. Deixa eu ver que já chegou uma pergunta aqui, Brenda. Você Vamos falou lá. uma coisa bem interessante agora, Uhum, que talvez seja algo que as pessoas do grupo devam se perguntar. Por que que eu corro? uhum, Por que que eu corro? Sabe? Se eu me perguntar hoje, por que que eu corro?
eu corro por um hobby, eu corro porque eu gosto de correr, porque é algo que me ajuda a liberar a ansiedade, porque é algo que me ajuda a colocar minha cabeça no lugar quando eu tô com muita coisa dentro dela. Eu corro por isso, mas a minha motivação de correr vai ser diferente da sua. A Uhum. sua pode ser assim, me superar cada dia mais. Eu imagino que quando se pergunta assim, por que que eu corro? Talvez você ter falado que você ia correr a maratona de Chicago, são o quê? 42 quilômetros? 42.195. São 42 quilômetros, então, cara, é um baita desafio. É muita coisa, porque uma coisa é você se preparar ao longo do ano a tua resistência. Outra coisa é você estar no dia da corrida com condições climáticas, você tá ali com um monte de gente ao teu redor, às vezes quando na largada tem que reduzir pace, aí depois acelera pace, aí vem alguém que te cruza e reduz pace. Então, assim, por que que, se perguntem aí, por que que eu corro? Qual é a minha finalidade? E talvez a partir daí consiga buscar um ponto, assim, para motivação. Tipo, caramba, eu corro por causa disso. Então, eu não vou desistir agora por causa disso. Já percorri tanto, já fiz tanto, já corri tantas corridas. Então, não vale a pena eu deixar o meu condicionamento ir embora por conta, assim, da pandemia. Então, é tentar fazer esses exercícios dentro de casa, que nem você falou. Às vezes, alugar uma esteira. Quem tiver esteira em casa corre na esteira ou faz um exercício aeróbico. Eu tenho feito um monte de exercício aeróbico, eu fico pingando as tancas. Uhum. Mas é isso, é você se questionar, por que que eu corro? É, buscar essa sensação, né, gostosa. É muito bom. É. Ó, Brenda, tem uma pergunta aqui do Percy. O pessoal, mandem as perguntas, hein? Mandem, porque a Brenda disse que quer responder muita pergunta hoje. O que fazer para o psicológico ficar forte para essa retomada? Qual a dica? Por que se encanar? Ah, tá. Porque se encanar pode dar ruim. E a pergunta saiu? Deixa eu pôr ela de volta. Agora, O voltou. que fazer o que fazer para o psicológico ficar forte nessa retomada? A gente conversou bastante na última live sobre a questão de autoconhecimento. Eu bati bastante nessa tecla das pessoas elas se autoconhecerem, entenderem seus pontos fracos, entenderem suas dificuldades. E eu acredito que um caminho para você ter manter o seu psicológico forte é você ter o autoconhecimento, para você conseguir identificar questões. Você não vai conseguir identificar tudo que acontece na sua vida, mas você vai conseguir identificar questões e você não vai deixar com que elas atrapalhem o seu dia a dia, que elas te façam procrastinar, porque a procrastinação ela tem algo por trás. Então, às vezes você tá com alguma questão, tá muito ansioso, porque às vezes o muito ansioso também não consegue sair do lugar. Às vezes a pessoa tá tão ansiosa para fazer tudo que ela não consegue se estabelecer para um ponto de partida e não faz nada. Então, talvez você tentar ter esse autoconhecimento. Assim, tem pessoas que elas adquirem o autoconhecimento de várias formas, mas eu acredito que o caminho melhor e o mais fiel ali pode ser o da terapia também, de você ter esse contato aí com a terapia, seja lá qual for a linha terapêutica. Mas tem pessoas que praticam exercícios físicos para ficar com a cabeça boa, tem pessoas que fazem yoga, tem pessoas que fazem pilates, porque é um momento delas ali conseguirem alinhar os pensamentos. Mas a melhor forma de você manter mesmo é você identificando aquilo que está te atrapalhando, que está te incomodando no momento. Uhum. Eu acho assim também, né, Brenda? Até entrando um pouquinho na sua área, a gente não se cobrar, né? Porque, por exemplo, até um pouquinho antes de começar a pandemia, né, e a gente realmente ser privado de manter os treinos, todo mundo estava com uma expectativa muito boa. Então, de baixar pace, de aumentar distâncias, né? Então, assim, tava todo mundo naquela pegada que 2020 ia ser o ano dos recordes da turma. E paramos, né? Então, assim, por mais que a pessoa faça funcional em casa, se manteve ativo e tal, sair pra rua já é um desafio. E aí você tentar manter aquele condicionamento, aquele pace, aquela performance que você tinha antes, pode causar um pouco de frustração, que é o que você estava falando da gente se frustrar, né? Então, acho que também não se cobrar tanto, retomar de uma forma gradativa, né? Lembrar de lá
do começo, quando a gente começou a correr, porque ninguém começou correndo 42 quilômetros no pace de 4, entendeu? Não Todo mesmo. mundo começou de uma forma gradativa, com pequenas metas, e aí não se cobrar para não ter frustração per si. E aí correr menos risco de dar ruim. Porque aí, se você ficar com aquela coisa, meu, porque antes eu corria com pace de 4,30 e agora esse 4,30 não tá saindo, retomar as suas memórias lá de trás, de quando você começou a correr, de como cada quilômetro conquistado era uma vitória. E acho que agora pra gente tem que buscar isso daí para tentar também se motivar e não se frustrar, né? Porque foi que nem eu te falei. Você já percorreu tanto para você parar agora e achar que pelo momento você não pode ser produtivo, mas é uma questão que nem eu falei até na chamada que eu fiz no meu Instagram da live. É você se readaptar. Nós estamos vivendo um período de você se readaptar, se reinventar. Então, óbvio que no início não dava para fazer a corrida. Muita gente ficou sedentária, muita gente, que nem você falou, ai, meu corpo estava doendo todo. Nossa, nesse dia que eu fui correr 4 quilômetros, eu tava com os glúteos todo dolorido, mas porque assim, eu apertei o pace, que eu achei que eu conseguia ali no momento, e no dia seguinte eu paguei o preço muscular, eu fiquei com os glúteos todo doloridos. Mas pelo menos assim, eu me coloquei nesse desafio do mês, assim, quando surgiu a proposta da live de me exercitar um pouquinho cada dia. Porque eu botei isso na minha cabeça. Eu já percorri tanto para parar aqui agora e regredir. Só que eu não me cobrei. Eu não me cobrei. Eu não me botei numa posição de cobrança. Eu me botei numa posição de progredir. Fazer progresso dentro dos meus limites. Porque a cobrança é assim, você corria um pace 4 e você quer correr um pace 4 agora. Não. Talvez sim, mas grande chance de não. Então é você começar no pace 6, no pace 7, no pace 8 e aos poucos você vai subindo porque você vai recuperar o seu condicionamento. Mas se colocar nesse papel de cobrança do pace 4, pensa que para você chegar no pace 4, você teve que passar por todos os outros paces para chegar ali. E talvez por você já ter até mesmo como é que se fala assim? Quando você já tem um condicionamento, você não vai precisar voltar no pace 10 para chegar no 4. Talvez você comece do 7, do 8, para chegar ali. Mas uma hora você vai chegar e é uma questão de você se dar esse tempo, sabe? Não se cobra para querer fazer igual o outro porque o outro tá fazendo. Foi o que a gente comentou na última live. Não meça o Uhum. seu sucesso com a régua do outro. O outro não é igual a você. O outro também tem as suas limitações, tem as suas questões. Então, não se coloca no parâmetro do outro. Respeite o seu momento, seu limite, sua vontade. Se quiser correr 10 minutos, corre. Se quiser correr 5, corre. 4, corre. 20 minutos, corre. Mas o importante é você se colocar esses desafios, respeitar o seu limite e você ter essa satisfação, caramba, conseguir atingir o meu propósito ali que eu botei para o mês. É bem legal isso. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui, ó. Vamos lá. E para a melhor idade, é a mesma coisa? Melhor idade, vocês falam o quê, gente? Idosa? Idoso, é. É a mesma coisa em relação à pergunta anterior? Se for assim, só que assim, a melhor idade talvez consiga correr um pace 4, mas talvez não seja ali o propósito, talvez seja mais de você participar da corrida, se sentir ativo ali daquele momento que tem isso. E você respeitar, ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, ter um acompanhamento de um médico, cardiologista, ter tudo certinho para não dar ruim ali para a melhor idade. Você tá ali saudável, acompanhadinho, bonitinho e funciona assim, contanto que você respeite o seu limite, você respeite suas vontades e respeite o quanto o seu corpo pode te proporcionar ali no momento. Porque não adianta você ter 80 anos, 90, vamos botar assim 90, né? 90 anos e querer correr um pace 4. Talvez com 90 anos consiga ali fazer uma trotadinha, fazer alguma coisa ali diferente, mas pelo propósito de participar da corrida.
Eu acho que também, assim, a gente pode até lembrar da live que a gente fez com o professor Eduardo, que acho que foi a última live que a gente fez, que ele comentou em relação a... Ele é professor de educação física, né? E ele comentou justamente sobre isso, né? Dessa expectativa que a gente tem de voltar no pace anterior e tudo mais. Eu acho que independente da idade, independente do esporte que você praticava antes e ficou limitado, é justamente isso, não se cobrar e pensar que tem que dar um passo atrás. Então, mesmo quem correu o pace de 4, que agora vai ter que dar um passinho para trás para retomar isso e não se cobrar naquela performance, quem, por exemplo, se fazia caminhada todo dia e não sentia dor no joelho e agora está com dor, então dá uma diminuída no ritmo para depois retomar, né? E eu acho que isso até faz parte, né, Brenda, dessas micro vitórias que a gente tem todos os dias, né? E que faz tão bem para o nosso cérebro, né? Sim, mas foi que nem você falou agora. Esse andar para trás, ele é muito difícil na cabeça do ser humano, porque a gente está acostumado com o sucesso. Então vamos para frente, para frente, para frente. E quando vem o andar para trás, que traz a frustração, traz tristeza, traz luto, porque o luto não é só da morte de um ente. O luto, ele é a perda de alguma coisa que você tem que assimilar ali no momento. Então, esse andar para trás é o que não nos foi e não nos é ensinado na vida. A gente tem que aprender a andar para trás também. Porque às vezes quando a gente cai, a gente aprende tanto, a gente aprende a se superar de uma forma tão mais bonita. Ah, poxa, eu corria uma maratona, mas agora eu tô com um condicionamento que eu não consigo correr 4 quilômetros. Tudo bem, mas olha a superação que é você se permitir voltar e começar do zero de novo. Você vai aprender tantas outras coisas que você não aprendeu da primeira vez, e isso vai te trazer um ganho muito grande que talvez se você tivesse ido só para o sucesso, 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 você não ia ter esse calo ali te protegendo, te ensinando depois. Porque aí depois que você cai de novo, você já está calejado. Então, o tombo já não é tão grande. Então, para você ir voltando e você já conhece o caminho para frente, fica mais fácil, mas porque você voltou. Porque quando você só vai, o sucesso ele não é ruim, mas quando você só vai, 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 e você nunca tem um tombo, quando você chega lá em cima, a queda é muito grande. Então, quando você já está acostumado a ter essas quedas, você já vai sabendo fazer o caminho ali, mas sem se sentir prejudicado, se sentir assim de uma forma muito ruim. Você cai, você bora levantar, vambora, treinar de novo, reduzir o pace, melhorar o tempo da corrida, e é isso, vambora. Então é isso, e é entender, não se cobra. Caiu, não se cobra, levanta, entende o que aquela queda te proporcionou, no caso, assim, o que te fez voltar te proporcionou ali no momento de aprendizado e bola para frente com aquilo ali. Porque se ficar também parado, não vou Se conseguir ir, lamentando, né? e procrastina. E assim, se a pessoa chegar para mim que já correu 40 quilômetros, tem um porte físico e consegue falar assim, eu consigo, tem ali a capacidade de correr de novo, a pessoa chora, chora, chora. Se a pessoa vira para mim, eu vou falar, querido, o que tá te atrapalhando agora de você fazer isso de novo? Eu já mando assim, porque se você tem ali a plena saúde e tudo para fazer dar certo de novo, por que não tá dando certo agora? Se tu já fez uma vez. Tu já sabe o caminho. A diferença é que agora você já vai calejado, mas você já sabe o caminho. Então Isso é é bola também a pra frente. experiência, né, Brenda? Acho que é assim que a gente cresce, Essa é né? a palavra. Porque se a gente Experiência. fosse viver, hoje eu tenho 36, né? Se eu fosse viver com a idade que eu tenho hoje, com as experiências que eu tenho hoje, que eu vivi quando eu tinha 20, talvez a minha vida teria sido muito mais fácil, mas a história que eu construí para ter o que eu tenho hoje faz parte do sucesso também, né? Sim, e é, por exemplo, que nem você falou agora. Eu tenho quase certeza que a maratona vai ser cancelada porque todas as outras coisas já foram canceladas. E eu vi um comentário aqui agora, rolando, tipo assim, então a gente vai se preparar mais para do ano que vem ser melhor. Então, assim, você psicologicamente você já vai estar mais forte por isso, você vai ter um condicionamento muito melhor. E você vai com uma garra de tipo, cara, eu preciso fazer isso acontecer. Não foi ano passado, então vai ser agora. Então, é mais ou menos por aí. E não parar, caramba, foi cancelada. Aí senta no sofá, procrastina, não faz nada. Poxa, cancelaram. Ai, meu Deus, não vai ter mais. E não.
bola pra frente, cara. Faz acontecer, vai treinar mais, que aí você às vezes vai ter um resultado muito melhor do que se tivesse corrido essa desse ano. Pois é, eu também acho. Próxima pergunta, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. E o medo de sair na rua depois de 100 dias? Essa tem sido a minha limitação. E aí, qualquer dica para Carol, Brenda? Gente, eu nem sei se eu consigo responder essa pergunta do mesmo jeito que vocês se sentem, porque assim, eu saio na rua sem medo, porque eu já peguei. Ah, mas pode pegar de novo. Mas quando você já pega, você se sente, tipo assim, muito mais tranquilo para sair. Mas uma hora a gente vai ter que retomar, as coisas vão ter que voltar a acontecer. E é tomar muito cuidado, você se prevenir. Se você não tá com muito medo, caramba, sai de luva, sai de máscara, mas não se toca, não passa a mão na máscara. Chegou em casa, tira as luvas, tira sapato na porta, tira a roupa na cozinha, joga dentro do tanque. Então é uma série de cuidados que vai ter que tomar a partir de agora. Assim, a questão da flexibilização e das pessoas estarem voltando realmente está acontecendo aqui no Rio também. A gente tem visto bastante sobre pessoas voltarem a trabalhar com limitações, tomando cuidados. Às vezes a empresa disponibiliza um motorista para não ter que pegar transporte público, outras vezes não. Mas é tomar cuidado. Eu não sei nem como é que eu falo assim para vocês. Olha, tomem cuidado. Mas cada um vai saber o seu nível de cuidado. Eu já fui na rua com pessoas que só faltavam usar um capote. Mas eu entendo que existe um medo. Quando você tem, no início, assim, quando surgiu a pandemia, antes de eu pegar, eu também ficava morrendo de medo, porque eu sou asmática. E eu ficava morrendo de medo de alguém aqui de casa pegar. Só que assim, depois de 3 pessoas com coronavírus na minha casa, eu falei, cara, o resto que tá aqui não vai pegar. Porque tem alguma coisa na imunidade, alguma coisa no biotônico fundor ali que não permitiu com que eles pegassem. Mas no início eu também tinha muito medo. Era luva, era máscara, era uma série de coisas. Sapato na porta, a casa toda era limpada praticamente com cloro, a entrada desinfetada. Já falta babap, assim, né? É, desinfetada, mas assim, o medo ele vai acompanhar ali até um momento. Mas ele não pode te impedir de sair de casa quando você precisar sair de casa. Ô, Brenda, você acha que a gente poderia fazer uma comparação, por exemplo, porque assim, que nem você falou, precisar sair, né? Então, assim, cada um julga a sua necessidade, cada um sabe a sua própria necessidade. Então, tem gente que acha que, por exemplo, sair para ir ao supermercado não é algo necessário. Outro acha que sair para correr na rua é necessário, né? Então, não tô aqui para criar polêmica e nem para julgar ninguém. Mas, de acordo com o que cada um julga que é necessário, por exemplo, a gente que vive no Brasil, que a gente sabe que é um país que é violento, né, que acontece tudo na rua o tempo inteiro e que o coronavírus agora é um adendo a mais, um fator a mais para a gente ficar super esperto do que está acontecendo, né? A gente poderia fazer um paralelo do coronavírus aos outros medos que a gente tem em relação, às vezes, a sair à noite, no escuro, né? Entrar numa rua esquisita, alguns comportamentos que a gente tem que bloqueiam as nossas atitudes, e aí, até que ponto a gente pode achar que isso é só medo, ou que isso pode ser realmente algo patológico que a gente tem que procurar ajuda. Então, as ruas realmente elas estão mais vazias, estão menos movimentadas no sentido de você sair para um bar, de sair para uma pizzaria, ou ir para um cinema, um shopping. Elas realmente estão mais vazias, então existe esse medo de, cara, mas tá tudo tão vazio, será que vai ter policiamento? Como é que tá o policiamento da área? Às vezes é uma área que não é tão bem vista, é uma área um pouco mais perigosa, então você tem esse certo cuidado. Mas tem vezes que assim, você tem que sair. Você tem que sair para fazer alguma coisa, botar uma comida dentro de casa, ou às vezes você tem que sair para trabalhar e você volta um pouco mais tarde. E é tentar tomar uns cuidados. O coronavírus, ele exacerbou tanta coisa nas pessoas por causa da quarentena e isolamento. As pessoas, elas exacerbaram tantos sentimentos, principalmente o de medo, mas o medo tem alguma coisa por trás.
E não é o medo do coronavírus. É o que é o medo que você está sentindo? Por que você está com medo de sair? Às vezes você pode sair à luz do dia para fazer alguma coisa, mas o que é o medo? É o medo da violência? É o medo de contrair, morrer? É o medo da morte em si? É o medo de acontecer alguma coisa no caminho? Então, é você tentar entender o que é esse medo. Cada um vai julgar a sua necessidade para sair de dentro de casa. Por exemplo, eu preciso fazer compra de mês. Tem como eu pedir online? Não, não tem. Caramba, eu preciso ir ao mercado, porque senão eu não como dentro de casa. Então você vai talvez num horário mais tranquilo, num horário que a rua esteja mais movimentada. E você compra as tuas coisas, tu volta, higieniza tudo, bonitinho, toma os cuidados. Mas você se privar, começar a se privar, mesmo com a flexibilização das coisas, aí tem que cuidar, porque o medo exagerado, que nem a gente comentou na última live, ele é um limiar muito fininho ali. O medo, ele não pode te privar da vida social, ele não pode te privar das suas coisas. A gente convive com medo, mas a gente sabe lidar com medo. Caramba, eu tenho medo de ir no tal lugar. Então, fulano, vamos comigo? Porque quanto mais gente, Então, melhor. é exatamente esse paralelo, assim, porque antes a gente já tinha muita coisa que era arriscado na rua, mas a gente enfrentava, né? Porque, porque você falou, tem que dar cara pra bater, você tem que trabalhar, você tem que ir no supermercado, você tem que visitar um parente, ou muitas vezes você quer se divertir, então você vai no bar, vai chegar de madrugada, tal, que são coisas que a gente vai revelando, assim, relevando ao longo dos dias. E aí chega a pandemia, puf, fica tudo muito louco, né? Então, assim, com essa retomada, acho que é até um alerta, né? Se a gente começar a perceber que está se limitando muito, talvez de procurar a ajuda de um profissional, né? Isso aí, procura a ajuda de um profissional. Tenta entender por que eu tô com medo disso? Por que eu tô com medo de ir ali? Eu tinha esse medo antes da pandemia, ou esse medo veio agora? Será que esse medo vai ficar pior se eu não for atrás de ajuda, se eu não for conversar sobre isso, se eu não entender sobre isso? Porque também tem muita gente que tem resistência à terapia, né? Ou Uhum. a uma ida a um psiquiatra. Tem muita gente que tem resistência mesmo, mas não tem outro caminho. Mas Ou você coloca a tua cara ali a dar tapa e vai com medo, sem medo. Eu sou assim, tá com medo? Vai. Vai com medo, vai sem medo. Assim, obviamente, eu penso assim, isso aí vai ser prejudicial à minha saúde, isso aí vai me causar algum dano físico. assim, não, a gente Então, sempre pondera, né? Tudo, todos os ganhos e perdas, mas era esse ponto mesmo que eu queria que você falasse, porque a gente, aqui no Brasil a gente anda com medo, qualquer lugar, você anda com medo, sim, aí toda você hora. às vezes vai e volta e caraca, eu tava com medo à toa. É. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Gente, Aliás, mandem perguntas que agora é a hora. Vamos hablar, amigos. ó, existem modelos de periodização para corrida e qual é mais apropriado para o iniciante avançado? Ih, Sérgio, essa pergunta aí vai ter que ficar para a próxima, porque a gente está falando aqui com a psicóloga. Na próxima a gente fala sobre isso, beleza? Vamos para a próxima. Mais uma do Percy aqui. Nessa semana eu cheguei a pensar que não voltaria mais ao mesmo ritmo. Não sei se vocês sentiram isso. Eu Gente, senti, Léo. vai voltar em algum momento, vai voltar. Foi que nem a questão que eu falei, se permitam viver dentro dos limites de vocês. Vai voltar em algum momento, vai voltar. Isso aqui não é para sempre. As coisas já estão voltando, mas é você ter a paciência de parar e ter a cabeça ali, cara, vamos devagar, o que eu posso fazer agora até o momento de voltar. E tem até uma questão aqui que rodou aqui no comentário que eu achei bem interessante, acho que é Leonardo. Estou passando por esse acompanhamento profissional, não é fácil, pois tenho essa resistência à terapia, mas estou começando a aceitar e começando a entrar nos trilhos. O difícil é aceitar. Aceitou, já era. Cara, você aceitou, já era não, já é, filho. Aceitou, já é. Já é. Porque você vai começar a abrir a sua cabeça para N possibilidades e você com o tempo vai tendo um autoconhecimento muito grande, que talvez no início você não consiga enxergar muito, mas mais lá para frente você vai ter essa noção de si e você vai pensar, cara, como foi bom.
É. Então não é já era, não, é já é. Hoje eu estava lendo um texto super interessante de uma psicóloga e ela estava até falando em relação a essa questão, né, que da gente criar, também ficar criando muita expectativa. Ah, porque isso vai passar e daqui a um tempo eu vou voltar a fazer tal coisa, né? Então, pensando na corrida, ah, isso vai passar e daqui a pouco eu volto, tudo mais. Ô Brenda, você acha também que é importante, por exemplo, a gente, como, meu, a gente já vai para passou 3 meses já, né? Já estamos indo para o quarto, entrando no quarto mês, né? Desse negócio de privações e tudo mais. E eu acho que a gente está aprendendo também a viver mais o presente, né? E aproveitar mais as coisas que a gente tem hoje e não criar. Não é que a gente não está fazendo planos para o futuro. Eu acho que todo mundo tem que fazer planos para o futuro e criar boas expectativas para o futuro. Mas aproveitar mais o que a gente tem hoje, né? Então, se hoje eu só posso fazer aquele funcional gravado, é o que eu vou fazer e vou aproveitar ao máximo. Como que você vê isso, assim, depois de tudo que aconteceu? Eu vejo que as pessoas, que nem você falou, elas, meu Deus, tá caindo, elas estão dando mais valor, elas estão dando mais valor às coisas que a gente não dava valor antes. Antes a gente ia pra academia e tinha aquela socialização da academia, dos amigos, treinar com os amigos e tal. E aí, a partir do momento que a gente passa a treinar dentro de casa, a gente vê que também é possível treinar dentro de casa. Nada substitui um profissional de educação física. Nunca. Mas é a questão da readaptação. Se eu não tenho como malhar na academia, eu vou me adaptar dentro de casa. Antigamente, assim, a gente tinha o hábito de, às vezes, todo final de semana a gente sair pra fazer alguma coisa com a galera na rua, pá, tomar uma cerveja. Eu acho que talvez agora, depois que as coisas voltem e as pessoas possam se reunir, vá haver mais aqueles open house. As pessoas vão mais para casa uma das outras, levem as bebidas, porque a gente está se acostumando a ficar dentro de casa. Às vezes, assim, vamos ali na rua, vamos tomar um açaí. Ah, não, pede aqui, sabe? Por que vai pedir na rua? Pede aqui, vamos ficar aqui. Vamos comer um açaí em casa, não vamos na rua, não. Mas eu vejo que as pessoas elas vão dar mais valor às coisas, assim, mais pequenas. Aquele ali, estar com a É, família. Ah, vamos fazer uma socialização com a família. Ou vamos fazer um open house na casa do amigo. Assim, tem o quesito estar na rua, mas às vezes quando você está em casa com os seus amigos, às vezes tem uma liberdade maior, é mais barato, porque a cerveja na rua é mais muito barato, cara. comida, bebida, porque daí você começa e pede não sei o quê, pede não sei o quê, quando você vê, Cada um leva um já petisco. E às gastou vezes mais do assim, que podia. não, às vezes quando tu vai ver na rua, tu gasta 300, 400 reais numa noite e em casa tu não gasta nem 200. E cada um levando uma bebida, pô, fez a festa. Mas eu acredito que as pessoas elas vão dar mais valor a essas coisas pequenas, né? Que agora elas são muito grandes. A gente aprendeu a dar valor a isso, a ter contato mais com família, conviver mais com. Eu tinha muito tempo que eu não convivia muito com meu pai e com a minha mãe, de a gente ficar e conversar. Então, assim, foi bom por um lado, assim, vendo o lado positivo, foi bom. Então, a gente aprendeu a estreitar mais laços, independente de estar na rua ou dentro de casa. Eu acho que isso foi um ganho muito positivo aí que a pandemia trouxe. Também acho. Galera, e aí, tem mais alguma pergunta? Aqui no quadradinho a gente já encerrou todas as perguntas. Acho que a gente tem um tempinho aí. Quer falar mais alguma coisa, Brenda? Eu li um negócio engraçado, brincadeira de cada um dar uma data-alvo e quilômetro para alguém correr. E essa será a nossa motivação. Olha, isso aí é bem legal. Eu vi no Como que Facebook é? esses Deixa eu dias. ver. Cadê? O que que é? Como que é? Perdi aqui. Aí vamos fazer uma brincadeira, cada um dá uma data-alvo e KM para alguém correr, e essa será a nossa motivação. A gente podia lançar um Gente, desafio, né? O que que você sim, acha? vamos. Vamos fazer um desafio que eu ia até propor isso Vamos. no início do mês passado, mas eu esqueci. Hoje é dia Talvez assim, primeiro, né? Dá pra gente fazer. Assim que a live terminar, a gente pensa em alguma coisa, posta e a galera começa a fazer. E aí, pessoal, vocês topam fazer um vocês querem desafio fazer esse mês um de julho? desafio? Se eu botar 50 km aí vai ser sacanagem, porque vocês correm muito mais que isso. Eu sei que tem muita gente que não tá indo pra rua, mas realmente um desafio, talvez malhar todo dia 10, 15 minutos, alguma coisa desse nível.
Eu Pra acho que a gente. gente podia lançar um desafio, Brenda. Vamos lançar? E aí, daqui a um Vamos. mês, a gente marca outra live pra gente ver como é que foi como é que foi o desempenho da galera em relação a esse desafio. E Vamos. aí a gente pensa aqui em alguma coisa de prêmio, sei lá. Tem um livro aqui muito interessante que veio parar aqui na minha casa, que eu acho que eu vou doar. E aí a gente pode colocar como prêmio. Mas a gente pensa no prêmio, mas eu acho que o melhor prêmio vai ser as pessoas conseguirem cumprir o desafio Sim, que se propôs assim, exatamente. né? O que que você acha? Exatamente. Sim, eu acho muito legal. Eu ia até propus isso no início do mês passado. Mas eu Uhum, falei, cara, vai ficar muito em cima. Tem muita gente em casa até elaborar. Aí, uhum. talvez agora seja uma boa ideia de elaborar esse desafio aí, botar alguma coisa e planilhar isso, usar o calendário, mas trazer Uhum. resultados no início do mês que vem. A gente só trabalha com resultados, nada Eu de acho que achismo. pode ser um desafio de quilômetros ou de, que nem você falou, de minutos. Vamos pensar. Pode. Então, pessoal, amanhã de manhã o desafio vai estar lá no Instagram. Eu e a Brenda, a Eu vou gente participar vai. também. Beleza. A gente pensa, Brenda, e aí amanhã cedo a gente já posta, porque como hoje é dia 1, aí tem os 30 dias, né, para o Dias pessoal corridos, cumprir o vai, desafio. vai, Bom, vai casar direitinho ali. beleza. Obrigada, Brenda, mais uma vez, tá? Pela tua disposição aí. Meu, você é demais, cara. Sempre super Ah, obrigada. dedicada, sempre querendo ajudar a gente. Eu já vou te dar a palavra final para encerrar, mas eu só queria lembrar o pessoal que a nossa próxima live já vai ser na quarta-feira que vem, que vai ser daquela série que a gente vem fazendo do Quem Te Inspira a Correr. E dessa vez vai ser com uma pessoa extremamente especial. Vai ser com o Percy. Ele está assistindo a live, né? E aí vocês vão poder fazer perguntas para ele. O Percy tem histórias incríveis, porque ele é pai, ele é, óbvio, trabalhador como todo mundo, né? Tem filhos, tem esposa, super ativo na igreja, faz super desafios aí de corrida. Correu o Uphill ano passado, fez um tempo espetacular. E aí ele vai contar pra gente um pouquinho como que é a rotina de treino dele. Ele fez uns treinos loucos na garagem da casa dele. Vale a pena vocês acompanharem também, porque ele ficou correndo na garagem da casa dele na quarentena para não perder a performance dele. E aí a gente vai fazer um bate-papo com ele na semana que vem. Quem sabe ele também não inspira todo mundo a voltar a correr. Então, Brenda, vou dar os últimos minutos aí para você fechar, dar sua palavra final e muito obrigada. Não, obrigada a vocês aí pela confiança, a galera aí que está assistindo. Estou muito feliz aí pelo apoio também, por por vocês terem me enxergado como profissional e ter me dado esse espaço para Não, você, conversar. ó, você já é nossa psico do coração, meu bem, ó. Façam terapia, vamos fazer o desafio. Se vocês tiverem qualquer questão, alguma dúvida, eu sei que eu estou no Rio, mas meu canal está disponível aí para vocês, meu Instagram. Vocês conseguem me achar também no LinkedIn, é pelo mesmo nome, se não quiser falar comigo pelo Instagram. Estou aqui à disposição para quem quiser conversar. Vamos botar esse desafio aí para frente. Estou bem animada. Não vejo a hora também disso tudo acabar, rolar uma corrida em São Paulo para correr com vocês. E é isso, gente. Se cuidem. Obrigada mesmo aí aos amigos que divulgaram, a galera que ajudou. Vocês estão aqui no meu coração. Toda vez antes da live eu fico um pouquinho nervosa, mas eu chego aqui aí parece que dá uma Já se relaxada solta, aí né? vai. Nossa, na outra eu fiquei mega nervosa. O pessoal, nossa, tá tão tranquila, eu tava toda suada de nervosismo. Mas é mais um desafio a ser superado, né, Brenda? Porque hoje em dia a gente se expõe, mas quando a gente tem um propósito assim de ajudar, meu, você supera, né? Vai com o sovaco suado mesmo e pronto. Mas foi o que eu te falei, vai ter algum problema pra minha saúde, pra minha vida? Não, então vai com medo, vai do jeito que for, mas vai. Depois você vai ver o que acontece. E o retorno depois da live foi muito bom. Eu fiquei muito feliz do retorno que você me deu, o pessoal que assistiu, meus amigos, deram um retorno muito positivo e eu fiquei muito feliz. Me motivou bastante também. Até a me propor esse desafio de novo de voltar a malhar um pouquinho todo dia. Mas Ah, que brigadão aí. ótimo, Um que beijo pra ótimo. vocês
E até a próxima. Até a próxima. Pessoal, ó, mandem as perguntas para Brenda, mandem sugestões. Amanhã também a gente já vai postar sobre a live do Percy. Mandem as perguntas de vocês, que as lives são para vocês, tá bom? Beijão e boa noite para todo mundo. Beijo, obrigada, Obrigada. Juliana. Até mais. Tchau, tchau. Até.